Boa noite. Busquei uma palavra que pudesse atingir não apenas os casados, mas também os solteiros, né? Dar uma dica, vou gastar uns 20 minutos. Aí eu paro. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Gênesis 2, 18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Coloca a minha ação. Ara. Por gentileza. Disse, mas o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Dar-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Amém? Então, primeiro, o homem não foi feito para viver sozinho. Então, Deus, quando fez o homem, Ele fez o homem com duas necessidades. Uma necessidade no espírito e uma necessidade na alma. Então, o homem ele tem um vazio no espírito que só pode ser preenchido por Deus. E ele também tem um vazio na alma que só pode ser preenchido por outra pessoa, não é? Do sexo oposto, no nosso caso, nosso cônjuge. Então, essas necessidades, elas precisam ser supridas para que você seja feliz completamente. Tão interessante que quando Deus cria a vida, os animais, Deus já faz macho e fêmea para todos eles. Mas o homem, Deus fez um homem só. E esperou ele sentir essa necessidade. Esperou o homem ter esta consciência de que ele precisava de alguém do seu lado. Então, Deus vem em um determinado momento, não é? Falar com Adão todos os dias na viração, né? No dia no final da tarde. E Adão tinha tudo o que ele precisava naquele jardim. Tinha toda a riqueza que precisava, tinha fartura de alimento, tinha paz, não é? Era líder na carne, estava com a missão de dar nome aos animais. Então Adão tinha tudo, mas mesmo tendo tudo, inclusive culto todos os dias com Deus, porque todos os dias ele tinha esse momento com Deus. E você veja que mesmo tendo tudo, e mesmo tendo esse relacionamento com Deus, Deus não era suficiente para que Adão se sentisse completo. Então Deus olha para Adão em um determinado momento, e assim, eu imagino que Deus tenha então visto em Adão esse comportamento, né, de necessidade de ter alguém do seu lado. Talvez já estivesse entrando em uma crise emocional. E Deus olha e diz: olha, de fato não é bom que o homem esteja só. Então chega o momento de Deus lhe fazer, né, uma mulher, uma ajudadora. E não era qualquer mulher. A Bíblia diz, Deus diz que ele precisaria de uma ajudadora
idônea, não é? E o que é idôneo? Idôneo é uma pessoa que tem aptidão, capacidade para ocupar aquela posição. Então, idôneo é você ter a capacidade de realizar tarefas. Está relacionado à competência. Então Deus diz, olha, fale em uma ajudadora, mas uma ajudadora competente, né? Uma ajudadora capaz de assumir este lugar. Uma ajudadora que esteja apta a exercer o ofício de esposa. Então esse é o primeiro ponto, né, que a gente precisa observar. Num relacionamento, você precisa ser idôneo, tanto o homem como a mulher. Você precisa estar pronto, você precisa estar preparado, capacitado, né, para exercer essa função, essa posição de casado. Então, infelizmente, a maioria das pessoas se casam sem ser idôneo. A maioria das pessoas se casam sem ter essa capacidade de se relacionar com outra pessoa. Então isso gera muitos problemas. E a gente sabe que nós aqui, para nos tornarmos capazes de fazer algo, a gente precisa estudar, a gente precisa aprender. Se for sobre o casamento, a gente precisa estudar sobre o casamento. A gente precisa estudar sobre relacionamento, sobre vida a dois, para nos tornarmos, né, capazes de estar nessa posição. Então, num casamento, você precisa estar apto, né, a ser marido, a ser mulher. Então, esse amor, né, que nos fez casar, esse amor que nos uniu, a gente constrói ele. Então, aquela coisa de que foi amor à primeira vista, né? Tem gente que isso. Quando eu a vi, olha, eu amei, né? No primeiro momento. E isso não é verdade. Você pode ter se sentido atraído, né, pela aparência, por alguma coisa que chama a sua atenção naquela pessoa, mas amor, não, amor ele é construído. Amor é uma construção, tá? Então, dentro dessa questão do amor, eu quero tocar em duas coisas. Então vamos ver a primeira, Mateus 22, 37. Mateus 22, 37. E olha, deixa eu te falar. É bom que você absorva esses conhecimentos. Eu vejo muita gente pagando caro, investindo dinheiro para fazer terapia, às vezes com psicólogos. Tenho nada contra os psicólogos, mas a verdade é que eles têm muito pouco para te ajudar. A palavra de Deus, sabe, tem um mundo de sabedoria e de conhecimento que, se você absorve, você supera qualquer terapia desse mundo. Então, o que eu vou te falar, isso é verdade, isso é real. Não é? Nós temos essa necessidade de ter uma pessoa do nosso lado. Então, Mateus 22, 37 diz assim, olha. Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento.
Este é o grande primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus nos ensina que a forma como nós amamos o outro tem que ser na medida que nós nos amamos. Então, entrar num relacionamento sem ter consciência de si mesmo, sem você amar a si próprio, você já entra praticamente num relacionamento falido. Então você precisa se amar, você precisa estar consciente de quem você é. Você precisa gostar de si mesmo, você precisa estar bem, para que você possa corresponder a um relacionamento. Pessoas que não se amam, não conseguem amar o outro. Quando uma pessoa entra num relacionamento sem esse amor próprio, o relacionamento fica tenso. O relacionamento tem muitas cobranças, muita reclamação, muita murmuração, nunca está bom, tem muitas acusações. Isso muitas vezes, irmãos, é fruto de uma questão pessoal. Você não está feliz consigo mesmo. Existem pendências dentro de você que precisam ser resolvidas. Porque quando você está bem consigo mesmo, você trata o outro bem. Quando você se ama, você ama o outro sem dificuldade. Amém? Então, uma pessoa que não se ama, geralmente ela é desconfiada. Desconfia de tudo. E por que ela desconfia? Porque ela não tem confiança em si mesma. Porque a gente julga o outro com base em nós mesmos, não é? Então, se eu desconfio até de mim, como eu posso confiar no outro? Então, Jesus, ele diz: só tem um jeito de você realmente amar o outro, amando primeiro a si mesmo. Então, a partir desse ponto que você se ama, você tem então capacidade de amar o outro. E veja, não confunda desconfiança com discernimento. Porque existem, às vezes, momentos em que o outro, tem um discernimento, tem uma leitura de uma situação. E o seu cônjuge, de repente, vai conversar contigo. E você precisa dar ouvido. Então, assim, tem a desconfiança. A desconfiança, geralmente, não tem motivos. A pessoa, às vezes, não tem motivos para desconfiar. O discernimento, ele tem um motivo. Ele tem uma razão. Amém? Provérbios 24, 3. Provérbios 24, 3. Diz assim, olha: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ou o conhecimento, se firma. Você não tem aí a RCA, coisa assim? Não, meio da revista corrigida, Mesma coisa. Eu leio a minha versão. Com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. Versículo 4. E pelo conhecimento, versículo 4. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Então, como que se edifica uma casa, irmãos? Não é com dinheiro, não é apenas dando alguma coisa. Porque tem gente que acha
Deus já é suficiente. E a Bíblia diz que nós edificamos uma casa por meio da sabedoria. E sabedoria é você saber tomar decisão, é você saber se comportar em momentos de tensões. Sabedoria é você perdoar quando o perdão é necessário naquele momento. Sabedoria é servir sem interesse próprio. Então é com sabedoria que se edifica uma casa, queridos. Só tem esse jeito, e com entendimento ela então se estabelece. Então sabedoria e entendimento é o que edifica e estabelece uma família, né? E olha aqui, pelo conhecimento. Então aqui vem a necessidade de você conhecer o que é um casamento. Você precisa conhecer a si mesmo, você precisa conhecer o outro, sabe, o seu temperamento, as suas reações diante, né, de situações. Você precisa conhecer sobre relacionamento. Ele diz que só pelo meio do conhecimento é que se enchem as câmaras, né, com todos os bens preciosos e agradáveis. Ou seja, se não tiver sabedoria, se não tiver conhecimento, então não tem como você ter uma família feliz. Então a sua família só é bem estabelecida se esses itens fizerem parte da sua história. Então amor é uma construção. Você trabalha esse amor a cada dia. Porque amor envolve não apenas sentimento, envolve compromisso, aliança, não é? Transparência. Quando Deus faz a mulher, que eles se olham, a Bíblia diz que eles estavam nus. Então Deus fez o homem nu, o homem e a mulher estavam nus. E a nudez fala de transparência. Então no casamento você não pode ter coisas escondidas. A vida precisa ser transparente. Então se um cônjuge tem senha no celular e o outro não sabe, no computador, nas redes sociais, tem alguma coisa errada, querido. Não está vendo nudez. Então desse jeito o casamento fica fraco, né? A casa não se estabelece. Porque para você estabelecer uma casa precisa de sabedoria, entendimento, conhecimento, nudez e tantas outras coisas. Então, deixa eu tocar numa coisa necessária aqui. A respeito do primeiro momento do nosso relacionamento, que é o quê? O namoro. Então, como que se começa um namoro? O namoro começa a gente fazendo amizade. Então, o primeiro passo do namoro é amizade. Então, hoje, claro, as coisas estão bagunçadas, né? Está tudo confundido. As pessoas começam o namoro já praticando sexo. E o sexo seria o último estágio de um relacionamento. Então eles já começam com atividades sexuais, aí quer que o casamento dê certo. Aí não dá. E atropela, né, os estágios, os passos. Então as coisas têm uma sequência a acontecer. O primeiro ponto de um namoro é a amizade. Por quê? Um amigo, né? Um amigo é uma pessoa que você confia, que você abre suas particularidades. O amigo é uma pessoa que está ali contigo em momentos bons, em momentos ruins. Então, se você entra num relacionamento sem semear, sem plantar, sem desenvolver esse primeiro estágio, amizade, você estrangula o seu relacionamento. João 15, versículo 15, Jesus
Jesus diz assim para os seus discípulos: já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então a intenção de Jesus era exatamente essa com os seus discípulos: desenvolver nesse primeiro estágio esse relacionamento de amizade. Por quê? Porque como amigo você abre o coração. Então Jesus disse assim: olha, tudo que o Pai, tudo que eu ouvi de meu Pai, eu tenho vos feito conhecer. Então nesse nível de relacionamento nós já somos amigos. Então aqui começa o namoro de Jesus com a igreja. Porque o fim desse relacionamento, a Bíblia diz que são as bodas do Cordeiro. É uma festa de casamento entre Jesus e a igreja. Mas o primeiro momento, o que é que Jesus faz? Desenvolve essa amizade. Então, querido, às vezes até dentro do casamento, de repente você trocou fases. Sabe, volta para o ponto inicial. Desenvolve a amizade com o teu parceiro. E amigo é pau para toda obra, entendeu? Se a pessoa está precisando de você, não é? Então ela te serve. Hoje pela manhã, a gente ia rodar de bike, e a Cris estava muito cansada, que ela saiu muito tarde, da igreja. Então, 6 horas da manhã, ela estava muito pregada. Eu falei: olha, eu preciso da sua ajuda para fazer o café, que o pessoal vai aqui e a gente vai tomar café. E ela mesmo cansada, muito pregada, levantou e foi nos servir. Por quê? Por causa da amizade. Se não existe essa amizade, a pessoa diz: olha, você vira, eu estou muito cansada, Faz você, não inventa coisas. Você entende, querido? Então, dentro de um relacionamento, o primeiro estágio é a amizade. Jesus diz assim, no versículo 13, João 15, 13. Ninguém tem mais amor que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Provérbios 17, 17 diz assim: olha, em todo tempo ama o amigo. Então o teu amigo te ama em todo tempo. Em tempos bons, em tempos ruins, quando você está com grana, quando você está quebrado, quando você está feliz, quando você está triste. Se é amigo mesmo, ele se alegra com as suas conquistas, se preocupa com os seus problemas, porque a Bíblia diz que em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Ou seja, na angústia o seu relacionamento, o seu amor se torna mais forte, ele se torna parte da sua família. Então é o que a Bíblia nos ensina. Sabe, existe aquele ditado lá: mais vale um amigo na praça do que dinheiro na caixa. E você sabe que é verdade. Se você é amigo, você pode contar com alguém a qualquer momento. Então, foi o que Jesus fez com os seus discípulos. Primeiro estágio, desenvolver amizade. Por isso que Adão, quando olha para Eva, diz: esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Isso fala de relacionamento. Efésios capítulo 5, versículo 33. Efésios capítulo 5, versículo 33. Diz assim: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. Se você não ama a si mesmo, como você
amar a sua mulher. E a mulher reverencia o marido. Né? Então, assim, o amor, ele surgiu dessa necessidade de ter alguém. Quando Deus olha para Adão e diz, não é bom que ele esteja só. Mas você não consegue amar se você não se amar. O amor precisa estar aqui, intrínseco, para que ele possa sair para outra pessoa. Amém? Então, nunca deixe, de cuidar do seu casamento, nunca deixe de cuidar de você, porque essa conquista, ela precisa continuar. Você precisa manter aquilo que atrai o outro. Isso faz bem para o casamento, Isso ajuda a construir a terceira casa. Então, o resultado de um ajuntamento, de uma aliança, dá isso aí, diz assim a Bíblia. Tomara eles fossem sábios, que isso entendessem e tentassem para o seu fim próximo. Como pode ser que um só perseguisse 1.000 e 2 fizessem fugir 10.000? Se a sua rocha os dera e o Senhor os não entregará. Então, na Bíblia, quando duas pessoas se juntam, não acontece soma, acontece uma multiplicação. Não é? Então, por isso que está escrito, olha, um persegue 1.000, mas quando junta 2, não persegue 10.000, persegue 10.000. Então existe uma bênção de Deus, na unidade. Por isso que quando você solteiro, você era quebrado, toda arruinado. E quando você casou, a coisa fluiu. Tenho certeza, querido. Comigo foi assim, Depois que eu casei, e eu vou te dar um toque, Já falei até para uns irmãos que não tem filho aqui. Não tenha medo de gerar filho. Todas as vezes, pelo menos na minha casa, que nasceu uma criança, foram 2. Deus nos prosperou. Deus multiplicou o que nós tínhamos. Todas as vezes. Então, a primeira, que foi a Ingrid, nossa vida deu uma guinada. Quando Agassi nasceu, outra virada. E a gente parou porque a gente tinha que cuidar da igreja. Não, ia continuar para ficar milionário, Então, assim, os filhos realmente são bênçãos, São herança do Senhor. É muito gratificante termos uma família abençoada. Vale a pena você lutar pela sua casa, mas para que sua casa esteja estabelecida, você precisa de sabedoria, você precisa de entendimento, você precisa ser uma pessoa idônea, você precisa saber, estar pronto, estar apto a ocupar esta posição que você tem vida de vitória e de conquista. Amém?